se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícias, não há nenhum lugar limpo. Oséias 7, que vai falar de Efraim, né? Porque que ele é 7, 8. Ó, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Ele se misturava com os povos, com as nações, né? Versículo 5. Tá, o problema dele era de Efraim, que era um bolo, uma massa que não tinha sido virada. E dos coríntios, né? Era problema de levedura. Versículo 5. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho, ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Versículo 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito ou para a Assíria. Então, Efraim tinha esse problema de se misturar com os povos. E esse é um problema sério na comunhão, né? Porque a gente vai ver também que a nossa comunhão, ela é no Espírito. Nós temos que ter comunhão, como a gente está falando de comunhão aqui, né? A nossa comunhão é com os filhos de Deus, aqueles que têm Espírito. Sim. Por isso que a gente não pode ter comunhão com aqueles que quando alguém vier até vós e não trouxer essa doutrina, que Cristo vem em carne, com eles nem comais. Por quê? Porque não tem Espírito, é de outro Espírito. Porque diz que Jesus não veio em carne. Entende? Então, a nossa comunhão, ela é no Espírito Santo. Entende? É a mesma comunhão do Pai com o Filho com o Espírito. É uma mesa limpa, é uma mesa santa. Eu não posso ter comunhão com quem não tem o Espírito. Não existe comunhão de Filho de Deus com ímpio. O Filho de Deus, o ímpio, você tem que pregar o Evangelho para ele se arrepender, lá o lavábulo lá, falar do Evangelho, né? Para ele crer no Senhor, se arrepender, para que você possa ter comunhão. Esse é o sentido. Mas esse era o problema de Efraim. Ele fazia disso como se fosse comunhão, né? Era uma torta que não era virada, né? Ezequiel, vamos para Ezequiel também, que o negócio vai ficar mais estreito. Já morremos, já fomos moídos, amassados, já fomos para o forno. Oi? Já fomos arrebatados no sono. Ezequiel, deixa eu ver aqui, desculpa aí. 44. Ezequiel 44, a partir do 10. Foi um problema de comunhão também. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, fomos chamados para estar na presença do Senhor, para Ele, para ter comunhão com Ele. Então está falando irmãos que se apartaram da comunhão. Ezequiel 44, 10. A partir do 10. Os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Então ele está falando que o povo estava em idolatria. O que era essa idolatria? Agora que o negócio vai ficar mais estreito, é tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor. Verdade. É tudo aquilo que você coloca para substituir a comunhão do Senhor. Não é uma mesa limpa. A comunhão do Senhor, ela é santa, é nossa com Ele. Santo, aqueles que têm o Espírito com o Senhor, né? Então, qualquer coisa que é colocada, assim, eu já vi, assim, é bom, por isso que o assunto da mesa é importante, que eu já vi, um tempo atrás, irmão falando assim, não que isso seja errado, não estou falando que é errado. Mas eu já vi irmão falando assim, não, irmão, a gente não precisa cear mais não. Precisa ter ceia mais não, a gente come uma pizza aqui, faz um churrasco aqui, e já estamos em comunhão, né? Mas o problema não é você fazer isso. O problema... Oi? Isso é errado, senhor. Não que não seja errado, é errado. Não, tipo assim, você colocou... Não, assim, eu não me expressei bem, então. É errado você substituir como
a comunhão, né, a comunhão nossa com o Senhor, mas a nível da gente ter relacionamento. Nossa. Aquele, a gente estava falando aqui a gente vai tocar de novo naqueles níveis de comunhão, que a gente está falando aqui de nível. Quando a gente falou em Êxodo 25, a gente começou falando que o povo ficava lá no pé do morro, não podia nem chegar, o povo, não é isso? Então tinha o Arão e os anciãos que chegavam no pezinho lá do morro, Josué um pouquinho mais acima, não é isso? E o Moisés se chegava diante do Senhor, só Moisés chegava lá diante do Senhor. Então a gente já falamos disso aqui, né, dos níveis de comunhão. Então esse é um nível de comunhão bem baixo, tá lá no pé do morro. Né? Assim, agora chega o Senhor, ele quer que a gente se achegue para ele, né? Então a gente pode ter isso, por exemplo, isso seria a periferia, né? Seria a periferia da comunhão. Então aqui está falando que os irmãos, quando tentam substituir a comunhão com esse tipo de coisa, você fica na periferia, que o Senhor está chamando aqui de iniquidade. Né? Você fazer... Porque, por exemplo, se eu pegar aqui uma pizza e botar aqui, daqui a pouco falar que aquilo dali é a nossa comunhão, não, a gente está em comunhão. Botamos uma pizza aqui, estamos comendo pizza. Em torno da pizza. Estamos em torno da pizza. Daqui a 10 meses ou um ano dessa comunhão, a gente vai ter uma pizzaria. A gente não vai ter a mesa do Senhor. A gente edificou uma pizzaria. A comunhão na mesa de um bar com bebida alcoólica, daqui a 10 anos daquela comunhão ali, dita comunhão, a gente vai ter um bar, uma adega, a gente não vai ter a mesa do Senhor. Entende? Não é a mesa do Senhor. Né? Então a gente está falando da mesa do Senhor. Da pureza, né? Da pureza da mesa. Estamos falando da pureza da mesa. Não que a gente não possa fazer um churrasco, os irmãos estar junto, conversar, bater papo, né? Mas a gente vê que também tem uma igreja que está lá em Apocalipse, que o Senhor está fora, batendo, querendo entrar. Entende? O Senhor está falando disso. Os irmãos estão ali junto, mas o Senhor está fora. Porque foi substituído com Porque foi substituído com coisas que não são o Senhor. Não são o Senhor. Né? Então, o que ele fala, se abrir a porta, eu entrarei para quê? Para cear com eles, eu cearei com eles, está querendo ter comunhão, então não é a mesa do Senhor. É um aspecto de soberba, mas com o outro lado, né? Isso. Porque tem o outro lado da soberba da igreja, que também, por outro lado, ela tem um outro lado de soberba, porque quando você ignora essa realidade da mesa pura, ela pode ser não só pelos elementos que está na mesa, mas por outro motivo. Vários motivos. É como ele está falando, idolatria, né? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que seja colocada no lugar do Senhor. Claro. Né? Então, por isso que ele está falando aqui, daqueles que se apartaram, vamos continuar aqui. Para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Ou seja, o que ele está falando aqui? Vocês vão ficar aí nessa periferia aí. Não é perder salvação, levarão sobre si a sua iniquidade. Não avança. Por isso que a gente vê, às vezes, tem pessoas que não avançam no Senhor, porque fica na periferia. Leva sobre si a sua iniquidade. 11. Contudo, serão ministros no meu santuário. Vai servir na igreja. Contudo, serão ministros no meu santuário. Vai servir na igreja, ainda assim. Nos cargos das portas da casa. Ou seja, pode evangelizar. Né? Pode estar na porta da casa. Pode trazer pessoas para casa. Não tem problema nenhum. Servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e sacrifício para o povo. Pode levar pessoas ao arrependimento, pregar o evangelho, falar o evangelho, que pessoas se arrependerem realmente, né, se achegar ao Senhor. Estarão perante ele para lhe servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço e maldade. Por isso eu levantarei a mão sobre ele, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Ou seja, vai ficar naquela coisa periférica ali, superficial. Né? 13. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometerão. Então, está falando desse nível de comunhão, né? Vai servir a casa, não ao Senhor. Está falando desses dois aspectos. Uma coisa é você servir a casa de Deus, outra coisa é você está servindo diante do próprio Senhor, né?
Tem algo mais excelente. Né? Algo mais excelente. Isso aí. Então fica ali, você pode servir os irmãos, a igreja, funcionar na igreja, mas é o caso de Moisés lá com os anciãos lá. Só Moisés chegava lá. Os outros ficavam mais abaixo. Mas a vontade do Senhor é que todos cheguem, né? Até que todos cheguemos. Essa é a vontade do Senhor. 14. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa. Ó, na casa, vai servir na casa, na igreja. Em todo o seu serviço, em tudo que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, os filhos de Zadok, agora é outro, os que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos